Oi, aqui é o pastor Ronaldo, da Igreja Presbiteriana do bairro Santa Cruz. Paz, graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, é bom compartilhar com vocês a palavra de vida, elas que trazem conforto e orientação para a nossa vida. Vocês estão vendo aqui atrás uma biblioteca, e eu gostaria de falar hoje de dois importantes livros. Eu posso dizer para vocês que são os dois mais importantes livros da humanidade. Gostaria de indicá-los. Mas antes de nós falarmos, gostaria de fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e Pai, louvado seja o nome do Senhor. Ó Deus, porque o Senhor é o Deus bom, Deus maravilhoso, o Deus, ó Deus, que nos apresenta, ó Deus, se revela em Tua graça. Queremos pedir ao Senhor que o Senhor possa iluminar o nosso coração para aprendermos a Tua palavra. Ó Deus, abençoa a cada ouvinte, a cada irmão e irmã em Cristo, a cada pessoa, ó Deus, que encontra-se aqui para ouvir essa palavra. Ó Deus, que o Senhor possa, ó Deus, orientar as suas vidas. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então eu quero falar sobre os dois mais importantes livros da humanidade, mas esse é o texto que nós vamos estar falando desse dia, mas eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você sabe a importância da leitura? Eu posso dizer com toda certeza que você nunca saberá a importância de se ler até que você comece a ler. A leitura é uma das bênçãos de Deus para a nossa vida. E quem tem olhos para ouvir e ver o que o Espírito Santo quer iluminar a sua igreja, vai entender o que eu quero dizer. Tenha um hábito de leitura na sua vida todos os dias. Se você construir esse hábito, você vai passar a sentir a leitura como um prazer, até mesmo como uma diversão na sua vida. Um poeta, Mário Quintana, disse: os verdadeiros analfabetos são os que aprenderam a ler e não leem. Infelizmente, nós temos muitas pessoas que têm o hábito de leitura, mas assim mesmo são analfabetos, eles não leem de fato. Quantos analfabetos bíblicos nós temos em nossas igrejas? Quantas pessoas leem, mas não conseguem entender, não conseguem ver? Por isso eu quero falar hoje de dois livros gratuitos que você deve investir em toda a sua vida para ler. Eu disse para você que nós temos aqui uma gama de livros, uma variedade de livros, muitos bons, mas eu quero falar de dois livros. Um está aqui, outro está lá fora. E eu quero falar desses dois livros. Sim, está lá fora. Você vai entender depois. Esse livro é os grandes livros de Deus a toda a humanidade. E que livros são esses? A resposta nós podemos encontrar no segundo artigo da Confissão Belga Reformada, onde se define como conhecemos a Deus. A resposta é: nós conhecemos a Deus por dois meios. Primeiro, pela criação, manutenção e governo do mundo inteiro, visto que o mundo inteiro permanece perante os nossos olhos. É como um livro formoso, em que todas as criaturas, grandes e pequenas, servem de letras que nos fazem contemplar os atributos invisíveis de Deus. Isso é, o seu eterno poder e a sua divindade, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 1:20. Todos esses atributos são suficientes para convencer os homens e torná-los indesculpáveis. Segundo, Deus se fez conhecer ainda mais clara e plenamente por sua sagrada divina palavra. Isto é, tanto quanto necessário nessa vida, para a sua glória, como para a salvação dos que lhe pertencem. Então nós vemos aí que Deus deu esses dois livros famosos para a humanidade. Então esses são os dois livros que eu estou apresentando para você: a criação e a redenção. Sobre o Salmo, nós podemos dizer que esse Salmo pode ser dividido em três partes.
as coisas criadas mostram a glória de Deus. Você pode ler isso do versículo 1 até o versículo 6. Essa é a primeira parte do Salmo. A segunda parte do Salmo é a palavra de Deus que mostra a graça. A palavra graciosa de Deus, a Bíblia, do versículo 7 a 11. E do versículo 12 ao 14, Davi é o homem que ora pedindo a Deus sua graça. Então nós vemos que essas duas revelações, no versículo 1 até o versículo 11, nós vemos o louvor. E do versículo 12 até o versículo 14, nós vemos aí a oração. É assim que o salmista Davi, ele recebe a palavra de Deus. Ele recebe a revelação de Deus. A revelação por meio da criação e a revelação por meio da Bíblia, da palavra dele. Ele recebe com louvor e oração. Então, nós vamos estar tratando aqui do primeiro ponto, que seria, então, desse livro, a criação de Deus. Então, o primeiro ponto, Deus... Você pode observar que Deus nos apresenta a criação como um livro formoso. Você pode ver isso? Pela luz da razão, você pode contemplar esse livro, você pode ler esse livro e pode conhecer os atributos do Deus invisível. Se você olhar para a natureza numa noite, o universo, para o céu escuro, você vai ver a beleza, a sabedoria, o poder de Deus. Mas o que o Salmo que nós lemos está dizendo sobre a criação? O Salmo revela no versículo 1 que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Nós podemos dizer que o grande orador aqui não é o pastor Ronaldo, mesmo lá, não sou esse grande orador, mas o grande orador aqui não é nenhum orador que você conhece que seja o melhor orador do mundo. O grande orador aqui desse discurso em toda a terra é o sol. E que este orador proclama? Esse orador proclama a glória de Deus. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Nesse teatro do universo, esse orador, que é colocado aqui o sol, ele apresenta como esse sol, uma figura poética, ele apresenta como um noivo que sai da sua casa para encontrar com sua noiva. Interessante que na nossa cultura, a noiva ela é a pessoa mais destacada. Mas na cultura judaica, o noivo é a pessoa mais destacada. E o noivo então sai para encontrar com a noiva no meio do caminho, para trazer a noiva para a sua casa. E aqui o sol é colocado assim, como esse noivo que sai da sua casa para encontrar com a noiva. Ele aqui é o grande herói da história, que regozija, que o versículo fala assim, qual, como noivo que sai do seu aposento, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Então o versículo diz isso, que ele regozija como herói a percorrer o seu caminho. O sol aqui então é o grande herói, é aquele que vai mostrar a maior beleza da criação. Sua jornada é grande. Toda a terra, toda a extremidade, uma a outra, o calor da sua pessoa, vamos colocar aqui como pessoa, o sol, o calor do sol, ele é estendido a todo o universo. Em todo lugar que ele vai, ele anuncia a glória de Deus. Este é o grande livro da criação, tendo o sol como seu personagem principal. O que ele faz? Ele não foca em si mesmo, mas ele quer nos levar a conhecer a grandeza de Deus, o poder de Deus, a sabedoria de Deus. Se alguém tentar olhar para o sol a olho nu, certamente ele não o verá. E se insistir por alguns instantes, poderá sofrer sérios problemas de visão. Acontece que os nossos olhos não estão habilitados a ver o sol, mas apenas a contemplar as coisas que a luz ilumina. Da mesma forma,
acontece em relação a Deus. Nós não podemos ver Deus. A nossa visão humana, ela não consegue, porque seríamos cegados pela vista, mas apenas contemplar e sentir as suas obras. Um hino que nós cantamos fala que nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. A glória dele é refulgente. Mas nós sabemos que, apesar do Sol ser esse grande orador e o universo inteiro, aqui o Sol como representante, o universo inteiro, a humanidade não nega ler esse livro. A humanidade é analfabeta com respeito ao que diz esse livro. Alguns deles começam até mesmo a adorar o personagem ao invés do autor. O personagem aqui é o Sol. Nós sabemos aí de culturas que adoram o Sol. Passam a adorar o Sol ao invés do Criador. Mas o personagem, que é o Sol, continua a apontar para o autor que é Deus. Para que a ele seja dado a glória. E por esse discurso que o Sol tem proclamado, que o universo tem proclamado, anunciando a glória de Deus, torna toda a humanidade indesculpável perante Deus. A natureza testifica a existência de Deus, testifica a sabedoria de Deus, o poder de Deus, a providência de Deus, os atributos de Deus, os atributos invisíveis de Deus. Paulo diz, os atributos invisíveis de Deus são claramente conhecidos por meio da natureza. Você pode ler isso em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 21. Tomás de Aquino diz o seguinte: a ordem e a criação inteira é um espelho. A grandeza que Deus espalhou sobre suas obras nos faz conhecer a sua sabedoria, sua verdade e sua divina infinitude. A natureza é esse grande espelho que nos reflete a imagem de Deus. Uma pergunta então: você quer ler esse livro? Você quer conhecer a Deus? Você se importa em aprender? Então, observe que grandes letras Deus imprimiram a sua sabedoria na natureza. Quer conhecer a Deus? Vira a página da criação e observa que com fidelidade Deus sustenta a natureza. Quer conhecer a Deus? Observe as estrelas durante a noite e enxergará as figuras mais bonitas escritas nesse livro. Quer conhecer a Deus? Observe quantas páginas com títulos maravilhosos foram colocados neles. Rios, flores, matas, montanhas, mares e oceanos. Cada uma das maravilhas da criação é uma nova página mostrando o quanto Deus é magnífico, é artista em suas obras. Ele é o autor da criação. Que design inteligente, não é mesmo? Deus é um artista inteligente. Deus é um artista inteligente. Não deixe de ler a cada dia esse livro maravilhoso. Nós sabemos que o evolucionismo nega essa característica, né, da criação criada de forma propositada, de forma bela, de forma inteligente, porque acredita que o mundo surgiu por um acaso, por uma explosão. Mas nós acreditamos que um ser tão poderoso, que é Deus, ele criou esse mundo belo que nós vivemos. Ele criou o universo para ser o nosso lar. Henri David Thoreau diz: benditos os que nunca leem jornal, porque verão a natureza e através dela Deus. Bendito aqueles que não leram o jornal, mas conseguiram ler a natureza e através da natureza a Deus. Sabemos da importância da literatura para o nosso amadurecimento. Isso até talvez inclui o jornal. Infelizmente hoje nós temos tantas notícias ruins, né? Então você pega o jornal, se você torcê-lo, você vai sair sangue, como alguém diz. Mas se a gente ficar sufocado no jornal ou qualquer outro tipo de literatura, nós não vamos ter tempo para ler o livro de Deus. Aprenda a contemplar a natureza e a conhecer Deus por meio dela, a criação. Você será bendito se você virar a página a cada dia do livro de Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa. Esse livro,
ele só te torna indesculpável perante Deus. Se você pode apenas raciocinar acerca de Deus e não entender o propósito maior para a sua vida, de que por que você foi, por que você existe, para que você vive. Então, nós temos então a revelação do segundo livro, e esse segundo livro ele é apresentado a toda a humanidade de uma forma gratuita, ele é dado a toda a humanidade e a gente pode encontrar em muitas casas, mas nem sempre todas as pessoas compreendem, porque necessita então de uma revelação graciosa de Deus, de uma revelação da graça de Deus. Então, esse livro, esse segundo ponto que nós vamos tratar, a partir do versículo 7 do Salmo, então vai falar dessa revelação. Esse é o outro livro gratuito maravilhoso que temos para ler, as Sagradas Escrituras, a Bíblia. Eu tenho aqui na minha estante várias Bíblias, de várias traduções. Você também pode ter em sua casa várias Bíblias. O importante é que você entenda que esse é o livro da revelação graciosa de Deus. E o Salmo vai dizer sobre esse livro gracioso. Ele vai usar algumas palavras que todas elas são sinônimas para esse livro. A lei do Senhor é perfeita, os preceitos do Senhor são retos. Todas essas palavras que o salmista usa, né? O juízo do Senhor é verdadeiro. Todas essas palavras se referem ao livro de Deus, a Bíblia. Ele é um livro perfeito. Ele é um livro fiel, reto, puro e limpo. Você vai encontrar o salmista dizendo isso aí. Ele é como ouro e como mel. A Bíblia é sem falha, é inerrante. Nós sabemos que, infelizmente, o liberalismo entrou na igreja. A partir dos anos 1960, um crescente número de escolas evangélicas começou a deixar o seu compromisso, né, de confiabilidade plena da Escritura. Ou seja, em muitos casos, por causa da influência do teólogo suíço neo-ortodoxo Karl Barth, em 1886, eles começaram a negar a Bíblia como uma inspiração plenária de Deus, e a sua inerrância, e a sua infabilidade. Em 1970, no seminário Fuller adotou a negação dos princípios de inerrância, ou seja, que a Bíblia não erra, e de infabilidade, que a Bíblia não falha. Eles começaram a não adotar esses princípios, ou seja, que eram fundamentos para a igreja até aquela época. Isso aconteceu principalmente entre estudantes mais jovens. Mas, graças a Deus, hoje nós já podemos perceber que Deus está trabalhando no coração de muitos jovens, e esses jovens estão voltando aos fundamentos, aos princípios dos nossos apóstolos, dos pais, dos reformadores, dos puritanos. Eles defenderam. Nós não negamos a inerrância da Bíblia. Nós não negamos a infabilidade da Bíblia. Nós necessitamos voltar a esse princípio. Os testemunhos, as experiências, as tradições, todas podem falhar. Mas a Escritura, a Bíblia, ela não falha. Nós encontramos Lutero exaltando a Escritura, defendendo a sua suficiência. Ele disse assim: a palavra enfraqueceu tão intensamente o papado que nenhum príncipe ou imperador jamais fez estrago assim. Eu não fiz nada, a palavra fez tudo. Ele estava dizendo com respeito à reforma que tinha um princípio, só a Bíblia. Ou a Bíblia é nossa única regra de fé e prática. A palavra faz tudo. Ela é suficiente para derrubar, ela é suficiente para levantar, ela é suficiente para transformar, ela é suficiente para libertar, ela é suficiente para salvar os pecadores dos seus pecados mediante Jesus Cristo, que é apresentado nela como o nosso Salvador. A palavra faz tudo, apenas devemos pregá-la. Lutero defendia a inspiração da palavra. Ele dizia o seguinte: a palavra é o livro do Espírito Santo.
é o veículo do Espírito Santo. As palavras, as frases, as vírgulas, mesmo têm sido escritas por homens, mesmo tendo sido escrita por homens, não é e não vem dos homens, mas de Deus. Deus é o grande autor. Deus se revela e ele faz isso em nossa linguagem, em linguagem humana. Para Lutero, as palavras de Deus é revestida das palavras humanas. Assim como Cristo, a eterna palavra de Deus é encarnado na roupagem de sua humanidade. Nós podemos dizer que a palavra é Cristo, é o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Jesus Cristo mesmo disse: olha, examinar as Escrituras, examinar a Bíblia, porque elas testificam de mim. São elas mesmo que nos conduzem à vida eterna. E ele disse que a Escritura não pode falhar. Jesus disse que ela jamais poderia falhar. Lá no texto de João 10:35 fala: a Escritura não pode falhar. Por que a Escritura não pode falhar? Porque ela é um livro fiel, ela é reta, ela é perfeita. E vocês perceberam aí que ela, diz o versículo, que ela dá sabedoria aos simples, ela dá sabedoria aos humildes. Pessoas humildes que conseguem, quando a gente está falando de humildade aqui, a gente não está falando de pobreza, mas nós estamos falando daquelas pessoas que reconhecem a sua situação diante de Deus e sabe que necessita do seu perdão, necessita da sua salvação, necessita da sua graça, necessita da sua misericórdia e busca isso. Esse é o humilde, né? Aquele que é humilde de coração, aquele que é convencido do seu pecado e confessa o seu pecado. Essa revelação é dada aos humildes. Então nós podemos dizer que a revelação da Bíblia ela é dada a algumas pessoas em especial. Nós entendemos que Deus, se a pessoa não tiver a mente do Espírito de Deus, ele pode até ler a Bíblia, mas ele não compreenderá. Vocês viram que quando nós começamos antes de falar da palavra, nós pedimos que Deus ilumine o coração. Nós necessitamos da iluminação do próprio Espírito que inspirou as Escrituras para compreender. Nós sabemos que o homem pode falhar. Desde a queda ele tem falhado. O homem é infiel, é mentiroso, enganador, ele descumpre as suas palavras, ele fala o que não deve, ele distorce a palavra a seu favor, não cumpre o que promete, falha no tratamento para com as pessoas, falha como pai, falha como professor, falha como estudante, falha como pastor, falha como líder, como patrão, ou seja, como marido. Em tudo o homem falha. Bem como a mulher. O pecado é como o verme atacando a raiz da religião. O homem pode falhar. Todos pecaram. E a Bíblia fala que aquele que diz que nunca mentiu já é considerado mentiroso. Mas a Escritura não mente. A Escritura não falha. Ela é a verdade. E Jesus diz: em verdade vos digo. Porque ela é inspirada por Deus. Sendo inspirada por Deus, ela é a voz de Deus. A sua inspiração, ela abrange toda a Bíblia inteira. Sendo sobrenatural, ela está acima do homem. Na Bíblia, há grande profundidade, abundância e riqueza do seu conteúdo. Há um vasto número de assuntos. Todos os assuntos são iluminados pela Bíblia. Mas o assunto mais importante da Bíblia é a revelação do Messias, a revelação de Jesus. Em toda a Bíblia, você vai ver o Cristo prometido, e o Cristo vindo, e o Cristo que virá. O Cristo que morreu por você, morreu por mim, pelos nossos pecados, para nos dar a salvação e nos libertar da ira de Deus, que é a sua ira contra o pecado humano. Todos os assuntos são tratados pela Bíblia, mas o mais importante da Bíblia é Cristo. Cristo é o centro da Bíblia. A Bíblia ela é um milagre divino humano. A Bíblia é divino humano. Nós temos autores humanos que a escreveram, porque ela foi escrita primeiro movida pelo Espírito Santo. Humano porque Deus escolheu alguns homens em especial para escrever. O milagre da Bíblia está em sua unidade, harmonia e conteúdos. Apesar de ser escrita por 30 pessoas diferentes, mais ou menos, por homens de toda a classe social, com temperamentos diferentes, de pessoas de épocas diferentes, eles concordam em si, em harmonia e em pensamento. Eles falam de um só assunto. Eles falam do Salvador, do Cristo. A Bíblia é um milagre de vários anos. Milagre que se cumpre na sobrevivência.
preservação e autoridade. A Bíblia tem promessas cumpridas, promessas que se cumprirão. É um milagre que não se compara com outros livros. A Bíblia não tem concorrente. Não há nada que se pode comparar com a Bíblia. É o livro mais vendido. É o livro santo. Nenhuma declaração passada, presente e futura se compara ao que a Bíblia diz. A Bíblia é atual. Apesar de nós encontrarmos culturas diferentes, tradições diferentes, na Bíblia ela é atual, porque o homem continua o mesmo em todas as épocas. Ele continua pecador. Ele continua totalmente depravado, necessitado da salvação. E a Bíblia produz o efeito que Deus deseja. Nós falamos aqui que o representante principal, o orador principal, o grande orador da revelação na criação é o sol. O sol ilumina todos os homens, ilumina a nossa vida, o nosso caminho. Nós podemos dizer que o grande orador da revelação da Bíblia é Jesus Cristo. Ele próprio, a palavra que se fez carne. Ele mesmo diz que eu sou a luz do mundo, aquele que me segue jamais andará em trevas. Ele, Jesus Cristo, é o grande sol da nossa vida. Deixa eu dar uma ilustração aqui. Conta uma lenda que o sol ficou muito triste em saber que longe da terra havia cavernas escuras, abismos sombrios, bosques em trevas, a gemer no silêncio da noite cruel. Apiedado, partiu o raio do sol em busca de tão tristes sítios, mas não pôde encontrar, visto que sua presença tudo esplendia na sublimidade da sua luz. A Bíblia é assim. Quando é levada pelo Espírito Santo ao nosso coração, ela desce no mais profundo do coração, penetra a alma ferida, destruindo divino clarão, produzindo bênção e luz. A Bíblia consola a alma aflita, ela restaura a alma, ela diz o versículo que ela restaura a alma, ela dá sabedoria ao simples, ela transforma o marginal em um novo homem. A Bíblia transforma o pecador em alguém em processo de santificação. A Bíblia não falha em sua atuação. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Então, por meio desse grande livro, o mais importante livro, que é a Bíblia, Deus se revela que é necessário para a vida, para a sua glória e salvação dos seus eleitos. Você consegue ler pela luz espiritual, pela iluminação de Deus ao seu povo, às suas ovelhas. Quer conhecer a Deus? Leia a Bíblia. Quer conhecer o seu Salvador? Leia a Bíblia. Não deixe esse livro julgado em um canto da sua casa. Que maravilhoso privilégio você tem. Precisa de orientação para viver? Leia a Bíblia. Quer encontrar o caminho para a salvação? Leia a Bíblia. Quer intimidade com Deus? Leia a Bíblia. Certa vez Pedro disse a Jesus: para onde iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Essas são as belas palavras de vida. Você quer encontrar um livro completo? Leia a Bíblia. Você quer encontrar um livro perfeito, sem falhas, com vários autores humanos inspirados pelo Espírito de Deus? Leia a Bíblia. Você quer encontrar um livro melhor do que qualquer livro de autoajuda, de qualquer outra ciência ou filosofia? Leia a Bíblia. Te garanto, não ficará arrependido dessa leitura. Ao contrário, ela te fará arrepender de muitas coisas que você tem feito nessa vida. Está triste e precisa de um livro que alegra o coração? Leia a Bíblia, porque as tuas palavras vivificam o nosso coração quando nós estamos desanimados. Gostaria de ler um trecho do livro extraído Mulheres da Palavra, do lançamento da Editora Fiel. Veja o que diz. Olha, eu falhei em compreender o que a Bíblia é um livro sobre Deus. A Bíblia é um livro que revela em cada página de forma audaciosa e clara quem é Deus. Em Gênesis, ela faz isso colocando Deus como sujeito da narrativa de criação. Em Êxodo, ela revela a majestade, a autoridade de Deus sobre Faraó e os deuses do Egito. Nos Salmos, Davi exalta o poder e a majestade do Senhor. Os profetas proclamam a ira e a justiça. Os evangelhos, as epístolas, revelam o seu caráter, a pessoa e a obra de Cristo. O livro de Apocalipse exibe o seu domínio sobre todas as coisas.
do início ao fim, a Bíblia é sobre Deus. Talvez eu soubesse de fato que a Bíblia é um livro sobre Deus, mas não percebia que não estava lendo esse livro como se fosse. Foi aqui que eu coloquei as coisas de trás para frente. Eu iniciava o meu devocional fazendo as perguntas erradas. Eu li a Bíblia perguntando quem eu sou, o que eu devo fazer. E a Bíblia realmente respondeu essas perguntas. Mas as perguntas que eu estava fazendo revelavam que eu tinha uma sutil má interpretação em relação à própria natureza da Bíblia. E eu acreditava que a Bíblia era um livro sobre mim. Isso significa que a Bíblia não tem nada a dizer sobre quem nós somos, de modo nenhum. Nós apenas tentamos responder aquelas perguntas de trás para frente. A Bíblia realmente nos fala sobre quem somos, o que devemos fazer, mas o faz através da lente de quem é Deus. O conhecimento de Deus e o conhecimento do eu sempre andam de mãos dadas. De fato, não pode haver um conhecimento verdadeiro do eu desvinculados do conhecimento de Deus. Ele é o único ponto de referência que é confiável. Portanto, quando leio a Bíblia, Deus é longânimo, percebo que eu não sou longânima. É uma mulher falando. Quando eu leio que Deus é tardio e se irá, percebo que sou rápida em me irar. Quando leio que Deus é justo, percebo que sou injusta. Percebo que Ele é que me revela que eu sou diante da verdadeira luz. Uma visão de um Deus elevado e exaltado revela o meu pecado e aumenta o meu amor por Ele. Tristeza e amor levam-me ao arrependimento genuíno e eu começo a me conformar à imagem daquele que contemplo. A Bíblia é um livro a respeito de Deus. No Novo Testamento, encontramos Jesus tratando do mesmo problema com os líderes judeus. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vidas. Os líderes judeus investigaram as Escrituras fazendo pergunta errada, procurando pela imagem errada a ser revelada. Se a vida eterna se encontra nas Escrituras, ela só é descoberta por meio das lentes de quem Deus é. Se a nossa leitura da Bíblia concentrar em nossos olhos e em qualquer outra pessoa que não seja Deus, temos virado o processo de transformação de trás para frente. Todo o estudo da Bíblia que busca estabelecer a nossa identidade, sem antes proclamar a identidade de Deus, nos prestará uma ajuda parcial e limitada. Devemos desvirar o nosso hábito de perguntar quem eu sou. Devemos perguntar primeiro o que esta passagem me ensina a respeito de Deus. Foram essas palavras escritas por essa autora, o livro que me ensina a respeito de Deus. Por isso o tema da nossa pregação é Deus se revela. Deus a si mesmo se revela por meio da criação e da Bíblia. Você tem lido esses dois livros principais da humanidade? Eu vou dizer para você que se você deixar todos os outros livros para ler esses livros são suficientes para a sua vida. Não que você não deva ler outros livros, e isso é muito importante para a gente no crescimento, e eu desejo muito isso. Eu desejo que você crie o hábito de leitura e faça da leitura um prazer. Mas, ainda que você leia todos os livros do mundo, se você não ler esses dois livros, você estará eternamente perdido. Quero concluir dizendo o seguinte. Certa vez um músico muito competente observou que várias vezes o pregador havia observado sem atenção aos seus conselhos. Um certo dia ele chamou o pregador e disse: venha cá, estou decidido a fazê-lo sentir a força da minha música. Preste atenção especial a essa peça. E aquele músico tocou a música como devia. Tocou a melhor música possível. Então ele perguntou ao pregador: bem, o que o senhor diz agora? Ele diz: olha, exatamente o que eu disse antes. Mas como pode o senhor ouvir e não ficar encantado com a música? Eu estou completamente surpreso com a sua insensibilidade. Onde estão os teus ouvidos? Perguntou aquele músico. Então o pregador disse para aquele homem:
tenha paciência comigo, pois eu também tenho ficado surpreendido muitas vezes do púlpito. Tenho posto diante de você, do Senhor, verdades mais profundas e emocionantes. Tenho feito soar notas que poderiam ressuscitar mortos. Tenho dito, certamente hoje ele vai sentir, mas parece que o Senhor nunca se encantou com a minha música. Embora infinitamente mais interessante do que a sua, eu também pergunto com espanto, onde estão os teus ouvidos para ouvir a voz de Deus? É a pergunta que eu te faço hoje. Onde estão os teus ouvidos para ouvir a voz de Deus? O Espírito de Deus possa abrir os seus ouvidos e você possa dizer, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Deus ainda fala. A criação e a Bíblia são os livros de Deus. Elas também são músicas para os nossos corações. E elas são livros e são música. Não seja insensível à sua voz. A revelação de Deus. Peguem todos os livros da humanidade. Muitos deles importantes e devem ser lidos. Mas você verá, qualquer livro que você apresentar não se iguala a esses dois livros. Leia a criação, contemple a criação e observe o poder de Deus, a sabedoria, os atributos invisíveis de Deus. Leia a Bíblia, peça a Deus que ilumine o seu coração pelo Espírito de Deus, mesmo que revelou as Escrituras, para que você possa compreender a palavra de Deus. A lei do Senhor é perfeita. Ela dá sabedoria aos simples. Seja humilde e reconhecer o quanto você carece da Bíblia. Vou fazer uma oração para encerrar. Deus, nós te louvamos por os dois livros que o Senhor nos deu, revelando a tua natureza. A criação e a Bíblia. Te agradeço por esses dois livros. E como o salmista orou, Deus, faça-nos conhecer o nosso pecado, absolve-nos das iniquidades ocultas. Ó Deus, faça que o meditar do nosso coração, o meditar na tua Bíblia, sejam agradáveis na tua presença. E que o Senhor seja, de fato, o nosso Salvador, o nosso Redentor, rocha nossa. Deus, nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Abençoa a cada vida, a cada família. Ó Deus, nesse dia, ó Deus, durante essa semana que se inicia, que o Senhor abençoe essas vidas. Que eles tenham a oportunidade, durante os dias dessa semana e por muito tempo, ó Deus, e pela vida, ó Deus, e quanto viver, ler esses dois grandes livros que o Senhor nos concedeu gratuitamente como presente. Nós te louvamos por esse presente, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Deus e Pai seja em seu coração. E assim nós encerramos a nossa transmissão. Eu quero pedir para você que, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aí, curte a mensagem, compartilhe, e aperte o sininho, se você quer receber as outras mensagens que nós estamos fazendo aqui. Na terça-feira nós estamos estudando o livro de Gênesis, e nós estamos passando os estudos bíblicos pelo livro de Gênesis. As mensagens estão aí no YouTube compartilhadas. Que Deus abençoe a sua vida. Amém.